Olá família, tudo bom? Vamos lá para a nossa próxima versão. Acho que estamos na versão 3 ou 4, né, da cozinha. Fiz alguns ajustes, né? E temos alguns comentários. Aumentei a pedra até o limite aqui, né? Dessa meia parede. E aqui a gente havia aumentado já, né? Mas não fui até a porta não, para não ficar aquela coisa de imprensado, né? Então vamos começar aqui pela área. Excluí. A área principal da cozinha. Pronto. Aqui na área principal, desloquei, né, a máquina para cá e o canto reto ficou para o outro lado. Usei aqui uma calha úmida, eu usei ela até um pouco maior, né, mas aí é a gosto. O que é interessante saber? A senhora falou que comprou uma cuba de 70 por 40. Então, a gente não vai colocar a calha úmida aqui atrás, que seria a medida de 70. A gente vai usar a de 40. Então, a calha úmida tem que ter 40, né? Ou 40 e pouquinho, e etc. Para que as linhas aqui casem, para não ficar aquela coisa, uma calha maior, a cuba menor, ou o inverso, né? Então, existem alguns modelos, até no Mercado Livre, que eu estava dando uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Tem essa aqui, né? Acho que essa aqui é 40 por 30. Então, dá para compatibilizar aqui, tá bom? Então, é possível. A gente aumenta aqui a área úmida, né? E tudo mais. Deixaria a cuba e a calha embutidas, né? Não teria problema. Elas ficariam assim, né? Então, aqui como é um mobiliário, a gente consegue, né, roubar um espaço do armário para dispô-la. E aqui, então aqui fica aquela questão do canto reto. Então, essas duas portas aqui, canto reto, com um terceiro vão aqui dentro, que duas portas de giro. Uma prateleirinha, né, no esquema. Aqui é a lava-louça. E aqui a gente permaneceu. Mais um módulo aqui. Quatro gavetas um pouco maiores, que a gente reajustou as medidas. E aqui o porta-tempero, que a senhora já tinha validado aí, né? Com gostado. Aumentei aqui também a altura da pedra. A senhora comentou da estatura. É interessante que a pedra também acompanhe isso. Então, pelo menos ali uns 95 de altura seria interessante, que aí fica mais confortável. Quando a cliente é mais baixinha, né? A gente faz ali com 87. Faz não, né? A gente propõe que aí fica mais confortável. Parte superior, né? Aqui o depurador alinhando com o cooktop. Daí essa questão, sabe? A marcenaria tem que estar casada com tudo que está aqui. A gente é o mais cri-cri da obra. Porque, por exemplo, aqui, a cuba, ela está alinhado com o centro do gabinete. O cooktop, a gente pode tentar alinhar com o centro aqui do gaveteiro, que vai estar alinhado com o rasgo aqui para o depurador. E esses rasgos, né, onde são os eixos de furo, eu que vou ter que falar para a marcenaria, para a marmoraria. Entende? Essa é o bom de se fazer um projeto. Então as coisas, na hora da instalação, elas casam melhor. Né? Aqui na parte inferior, eu mantive aquela ideia do LED. Tem até um a mais aqui que eu. Pronto. Então, LEDzinho aqui correndo e tal. Na parte superior mantivemos, né, a ideia. Do outro lado, então aqui dá para ter a calha úmida e ser feliz, não tem problema. A gente conseguiu, né, dispor. Do outro lado, a senhora comentou de uma torre de eletros. Aqui a senhora vai ter que pensar o que é mais importante. O que acontece? Vou botar aqui de novo. Se adicionarmos uma torre aqui, a passagem fica muito espremida. Bem espremida. 50 não dá. A máquina de lavar não passa aqui. Porque a gente adicionou um módulo aqui. Ah, mas pô, tem como diminuir? Não tem. Porque acontece? Aqui eu tenho um forno. Esse forno ele tem uma largura mínima. Essa largura mínima vai repercutir no tamanho de portas desse módulo. E eu não posso sair, né, desenhando portas mais largas aqui, mais finas aqui, de outro tamanho aqui. Essas portas têm que ter uma lógica, elas têm que conversar. Então, aqui, de repente, seria interessante não ter. A gente faria um fechamento aqui, né? Botar acompanhando aqui, né? Como se fosse um nicho da geladeira. E aqui ficaria um baita espação. Aí não teria problema algum. Até porque, como a gente, né, aumentou também a cozinha, a área de dispensa
tá bem interessante, né? Inclusive a gente pode até, de repente, um módulo desse aqui, eu posso pegar e colocar mais prateleiras. Então, 3 vãos em um, né? 4 vãos em outro. A cozinha vai ficando um pouco maior. Então, de repente, itens menores, né, ficam nos armários aéreos, e itens maiores e pesados nos inferiores. Sem contar que aquelas miudezas de cozinhar e tempero, pô, a senhora já tem à disposição aqui, fica à mão. Então, tá bem tranquilo quanto isso aí, mesmo matando essa torre. Ao passo que a gente pode, né, aqui sim, mantendo, né, aquela ideia de fazer a torre, com os elétricos e tudo mais, né, com iluminação, enfim. Depois, se puder, me fala qual é a intenção da geladeira, marca e modelo. Essa aqui, né? Pode ser um print e tal. Que eu coloco a imagem dela aqui com a devida proporção. E o do micro-ondas, que aí também eu preciso para poder ajeitar, para eu casar essas portas aqui. Tá bom? Aí casando as portas, eu vou tentar ver como é que a gente pode fazer aquela maracutaia de botar a bancada retrátil. Entende? Porque eu estava pensando nessa possibilidade aqui, mas essa é ruim que se a gente dispor os elétrons aqui, ela vai meio que competir, né? Ela vai dar uma ofuscada naquele ar assim, né, de presença que o módulo tem, da foto que a senhora me mandou. Aí eu estava pensando de repente fazer uma bancada telescópica. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar para a senhora entender. Eu já fiz uma, mas foi para um escritório. Mas para a cozinha também fica top. Deixa eu ver aqui. É uma bancada que ela fica guardada lá dentro. A senhora praticamente puxa ela. Entende? Ela teria, deixa eu ver aqui, mais ou menos esse tamanho. Então, daria, opa, essa aqui não existiria. Puxaria ela, né? Na verdade, dá para fazer ela de duas formas, né? Ela numa medida e depois eu posso estendê-la numa medida maior. Fazer ela bipartida, né? Deixa eu jogar aqui uma medida qualquer. Só para se ter uma ideia do que poderia fazer. Aí literalmente ficou a mesa aqui, né? Não seria nem uma bancada. Aí acabou, essa mesa seria essa parte aqui, né? Ela dobraria nessa e depois a gente recolheria ela para dentro do armário. É telescópio. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui. A gente fez uma parecida em uma ocasião. Calma aí. Aqui, lá no nosso Instagram, eu tenho um vídeo dela. Essa aqui foi no escritório que a gente fez. Não sei se vocês viram. Aí aqui no caso, né, ela foi a necessidade do cliente, né? Era para um serviço de corte e costura e uso. Ela também trabalha de home office, né? E a gente sim o fez. Então a gente consegue fazer, no caso aqui foi retrátil, mas na opção, né, dos senhores, a minha ideia seria fazer ela telescópica. Vamos ver. Porque aqui só a única coisa que eu estou dando falta seria de fato uma mesa ou uma bancada auxiliar, alguma coisa do tipo. E por último, aqui voltando à questão, Glauber, mas pô, eu queria tanto alguma coisa aqui, ou, né, enfim, queria um armário. A gente pode tentar fazer um módulo em 45 graus negativo. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma ideia de medida. Tá, puxar um módulo aqui. Daqui. Pronto, alguma coisa mais ou menos assim. Que aí dá para continuar a usar o espaço, mas aí a gente não comprometeria, né, a passagem. 70 e pouco, 80, então de repente a gente pode ajustar nesse ângulo aqui para ou fazermos um nicho, né, o armário de porta abertas, ou até mesmo, né, o armário aí dos elétrons. Ele de repente poderia ser aqui. Aí faríamos com prateleiras e tal, com LEDzinho, né? Ele ia ficar meio que na diagonal, não tão na diagonal, né? Porque a ideia seria reduzir aqui um pouquinho esse ângulo para a gente melhorar aqui a passagem.
Aí, sendo assim, esse cara aqui poderia, né, ser o módulo fechado, em porta, né? Ou o inverso, enfim, tá bom? Depois vocês me digam o que acharam, se eu viajei muito. Mas assim, é aquilo que eu estava falando nos áudios, né? Eu prefiro ir trocando ideia no áudio, pra gente testar as ideias, né, de vocês. Então acho que tá ficando já no jeitão. Mas de novo, me digam o que acharam, que aí eu hoje digo segunda-feira, né? Acabei chegando bem tarde, então não vou nem perturbá-los aí pra gente fazer uma reunião. Mas amanhã, terça, é bem possível que a gente consiga. Que tal por volta de umas 8h30, 9 horas? Depois me digam aí o que os senhores acham. Tá bom? Um forte abraço.